Pois é, camarada. Eu nasci numa região rural. Minha família, na época, muito pobre, em virtude da conjuntura da época, né? Não tinha estrada, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha luz elétrica. Não tinha luz elétrica? Não tinha. Eu fui criado até a minha adolescência com lamparina de querosene. É mesmo? Acordava de manhã com o nariz cheio de fumaça. O senhor está com quantos anos? Eu estou com 64. 64. Então, a situação era muito difícil. Até porque eu, sendo filho caçula, na época minha mãe ficou muito doente e meu pai não tinha como tirá-la de casa, porque se era transportado numa padiola, na época uma pessoa ficava doente, um lençol amarrado numa vara e 2 pessoas carregando a trilha. Então, veio o médico, examinou minha mãe e disse, olha, essa mulher não vai sobreviver. Ela só tem uma opção, tem que sacrificar a criança para salvar a mãe. Se não sacrificar a criança, ela está em agonia de morte. A mãe muito doente, não vai conseguir dar à luz. E se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. E a minha mãe, que já era cristã nesse tempo, tomou outra decisão e disse, não, eu não desisto desse filho. Eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não abro mão da vida dele. E ela fez um voto para Deus ali. Minha mãe era uma mulher analfabeta, não sabia ler até então. Mas conhecia Deus e era sábia. E ela disse, eu vou fazer um voto para Deus. Se Deus poupar a minha vida e poupar a vida dessa criança, eu vou consagrar esse menino para Deus, para ser um pastor, um pregador do Evangelho. E Deus ouviu a minha mãe, poupou a vida dela, poupou a minha vida, e eu nasci. Até os 8 anos de idade, Douglas, eu não sabia o que era um sapato. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, já com as mãos calejadas, de trabalhar na roça desde que eu me entendi por gente. Mas, curiosamente, eu tinha um sonho de estudar. E eu entrei na escola com 8 anos. E de onde você acha que veio? Você tinha alguém ao redor? Alguma referência? Nenhuma referência, zero referência. Isso era a coisa que Deus plantou no meu coração. E eu, desde o primeiro ano, fui o primeiro aluno colocado no primário, no 2º ano, 3º ano, 4º ano. E no 4º ano, a minha professora, que me alfabetizou, estava se mudando, é a providência de Deus. Ela estava indo para Vitória. E ela, sabendo do meu sonho de estudar, e eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa, filho caçula, ela disse, você quer vir comigo? Eu disse, se os meus pais deixarem, eu vou. 9 anos de idade? Eu tinha 12. 12, 8 com mais 4, 12. De 8. E aí, com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão. Até então, eu não sabia, nunca tinha visto uma televisão, com 12 anos. Eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos, fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas com 4 cômodos, 10 pessoas. Mas veja a visão dessa professora. Ela tinha todas as razões do mundo para não colocar mais uma pessoa na casa dela. Meu Deus. E ela me convidou. E ali começa a minha saga de estudar. Mas meus projetos de criança, e eu acho isso muito curioso, que meu pai era um homem assim muito fervoroso em tudo que ele fazia. Ele era um presbítero já, pregador, leigo, amava a política, apaixonado por política, tinha sido vereador da região. E eu ganhei essa veia do meu pai. E eu dizia, eu quero ser um político, quero ser um advogado. E nutri esse sonho até a minha juventude. Para você ter uma ideia, no dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido. É mesmo? No dia do meu aniversário. E aí eu nutria... Porque só podia acima de 18 anos. Você podia tirar a primeira coisa que você foi... Lá não tirava título com 16 anos, só com 18. É verdade. E aí o que acontece, Douglas? Um dia eu conversava com um líder religioso, um presbítero muito querido, e eu contei para ele meu sonho. Falei, rapaz, meu sonho é ser um advogado, meu sonho é ser um político, mas quando eu realizar meu sonho, eu quero fazer um seminário. Para encerrar a minha carreira, entrando num seminário, me preparando para servir a Deus no final da vida. Esse homem deu uma pancada. Me pegou de cheio. Disse, rapaz, você quer dar o resto para Deus, a sobra para Deus. Deus te quer agora, com a sua juventude. É hoje que Deus te quer, não é amanhã, não é no final da vida. Aquilo entrou, Douglas, como uma flecha no meu coração. E eu saí dali 100% convencido que Deus estava me chamando, naquele momento, para o ministério. A minha mãe nunca tinha me contado o projeto dela com Deus. Nunca? Nunca.
Olha que coisa interessante. Minha mãe era analfabeta, mas a sabedoria que Deus deu para ela. Ela pensou assim, se eu contar isso para o meu filho, ele vai ser sugestionado. Posso direcionar ele. Com a mão humana. O mesmo Deus que me poupou e poupou a vida dele é poderoso para chamá-lo na hora oportuna. E que sabedoria, porque você falando, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, que não estava relacionado àquela o voto que ela fez, né? Ela guardou em silêncio. Guardou em silêncio. Então, quando eu fui falar para ela, ela falou, meu filho, por isso eu orava, antes de você nascer. E louvado seja Deus, eu tive muitas lutas na vida, mas eu nunca tive um dia de dúvida sobre o meu chamado. O meu chamado. E eu jamais podia imaginar do que Deus fizesse comigo o que já fez até hoje. Eu queria ser pastor. E o meu referencial de pastor na época, Douglas, era de um pastor itinerante, que era pastor de 4, 5 igrejas, que tinha 2 camisas, uma remendada. Era aquilo que enchia o meu coração. Então, quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, hoje eu só posso atribuir ao milagre da graça. Sim. Só isso. Ao Senhor escolhendo, capacitando, enviando. E alargando os horizontes. Porque é lindo, né? E sempre eu tenho essa oportunidade de estar de frente com muitas pessoas aqui e ver essas pessoas no caminho, né? Muitas vezes anônimas, essas pessoas que pegam uma professora, né? Que mudou o destino de um homem, né? A mão da providência de Deus. Depois você vê esse presbítero te parando, né? E apesar que talvez teríamos Hernandes Dias Lopes presidente, mas tudo bem. Muito bom, muito bom. E eu amo política até hoje, eu acompanho a vida política até hoje, mas também era um amor pela oratória, não era? Eu gostava. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito curiosa. Um dia eu era adolescente, depois que tive uma experiência de conversão na adolescência, porque fui criado na igreja, mas minha conversão aconteceu na adolescência. Eu tive a petulância de pedir para os presbíteros da igreja para pregar. Eu nunca tinha falado em público, mas um fogo queimando dentro de mim. Falei, vocês têm coragem de deixar eu pregar na igreja? Eles se reuniram lá e abriram uma sessão. E eu preguei o meu primeiro sermão. Em seguida, já tinha um culto numa casa, um aniversário, muita gente. Me convidaram, eu tentei dar uma desculpa, mas querendo ir, mas com medo de ir. O que é que eu fiz? Morando na roça. Eu ia lá para o pasto e pregava lá, sozinho, no meio do pasto. Como se estivesse ensaiando o meu sermão. E a partir dali, Deus nunca mais me permitiu parar. Nunca mais. A agenda ali já começou é uma coisa apaixonante. Apaixonante. Qual foi o tema do primeiro sermão? O primeiro sermão eu preguei sobre João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu falei sobre a vida abundante que Cristo oferece. Muito bom, muito bom. É maravilhoso. E você ficou muito nervoso nesse primeiro dia? Nesse primeiro dia eu achei muito curioso, Douglas, porque eu terminei tudo que eu tinha para falar em 15 minutos. Foi o mesmo caso meu. Meu Deus, e agora? Achei que ia dar uns 40. Mas isso é fascinante, Fascinante. E essa convicção, né? Eu tenho percebido isso. Muitas vezes, eu estava estudando ali hoje, a gente vai começar hoje um trabalho de comentar o Evangelho de Lucas, né? E estudando ali Zacarias, né? Capítulo de número 1, vai falar de Zacarias. E Zacarias, um sacerdote, um estudante da Torá, né? Conhecendo a história de Abraão e orando pela vinda do Messias, né? Eles tinham essa oração constante, né? Para que o Senhor enviasse o Messias prometido, filho de Davi. E, de repente, chega o dia, né? O anjo vem e fala, Zacarias, sua oração vai ser respondida. Né? Seu filho vai ser o que vai preparar o caminho, está chegando a hora e tal. E ele duvida. E eu percebo muito isso. Eu creio no poder de Deus, eu creio nesse Deus grande, criou os céus e a terra, eu leio Gênesis, eu creio. Mas quando Deus fala, eu vou usar você, parece, o Senhor é poderoso para criar o planeta, mas... Para me usar, eu acho que é difícil. Já passou da hora. Estou velho demais. Não consegue mais. Eu acho curioso esse fato que você está levantando, Douglas. É pelo seguinte, quando eu olho esse cenário do anjo chegando na casa de Zacarias, lá no templo, parecia que ele chegou atrasado. Quando ele vai para Nazaré falar com Maria, parecia que ele chegou adiantado demais. A menina era muito nova, nem casada era.
Sim. Então, Deus nos surpreende nas suas formas de agir. Parece que está atrasado demais aqui, parece que está adiantado demais lá, mas no kairos dele, no tempo oportuno dele, ele sempre chega na hora certa. Você falou agora há pouco do contexto da cidade, não é uma metrópole. O João Batista, eu estava pregando sobre o João Batista ontem, lá em Sorocaba. E aí você vê que tem 400 anos que é um silêncio profético. Quando Deus fala, veio a palavra de Deus a João no deserto. Ora, deserto não é um lugar que se espera reunir uma congregação. A palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, nem a Pôncio Pilatos em Cesareia, nem a Anás e Caifás em Jerusalém. A palavra de Deus veio a João no deserto. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Se a palavra de Deus vier, pode ser numa metrópole, numa catedral, pode ser numa cidade do interior, pode ser numa roça, pode ser no deserto. As pessoas vão fluir para ouvir. E isso é fascinante porque também tem a questão do chamado. Você falou agora há pouco da vocação. Né? E eu li um livro, no primeiro ano que eu cheguei no seminário, de John Jowett, Pregador, Sua Vida e Sua Obra. Ele diz que vocação é algemas invisíveis. Ele tem um testemunho interno, ele tem uma comprovação externa. Tem muita gente que diz, pastor, eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Eu falei, é mesmo? O que a sua família pensa disso? O que os membros da sua igreja acham disso? Não, ninguém acredita que eu sou vocacionado, mas eu acho que eu sou vocacionado. E aí, as pessoas não sabem, mas por que você acha que você é vocacionado? Eu falei, pastor, eu tentei fazer medicina, não consegui não. Tentei fazer vestibular, o Enem para engenharia, também não deu certo. Tentei para direito, também não deu certo. Aí eu fui tentar ser comerciante, fracassei também. Todas as portas se fecharam para mim. Eu acho que a porta do ministério está aberta. E aí John Dawes diz o seguinte, isso não é vocação. Vocação não é quando você tem todas as portas fechadas. Então é porque Deus está me chamando. Vocação é quando você tem todas as portas abertas. Você só enxerga uma. Podia ser o político? Podia ser o político, o médico, o engenheiro, o professor, o agricultor, o empresário, mas Deus te chama irresistivelmente. Com algemas invisíveis. Algemas invisíveis. É fogo no coração. Muito bom. Subarde. E quão importante é essa convicção, né? Porque vai aparecer desafios no caminho, né? Vão aparecer os desafios, vão aparecer pessoas que se levantam contra, coisas dão errado, coisas dão certo, e você firmado nessa convicção do que o Senhor te chamou para aquilo ali, né? A vocação dá direção para você, estabilidade para você na hora da crise. Não há ministério sem crise, não há ministério sem dor, não há ministério sem oposição, sem perseguição. E todas essas experiências que a gente chamaria de providência carrancuda é ferramenta de Deus, é lixa grossa de Deus para ir burilando a vida da gente. E é o senso de vocação que te dá força na hora da crise. De não duvidar, né? Não duvidar. Eu vi um pastor amigo falando assim, tenha dúvidas, mas não duvide. É isso aí. Né? Porque é exatamente a diferença ali de você ver Zacarias e Maria, né? Porque os dois falam, né? Mas como que isso vai ser? Um fala, eu sou velho, o outro fala, né? Eu nunca me deitei com um homem. Então, os dois falam, né? Mas o anjo trata diferente os dois. Né? Um experimenta do poder de Deus ali, né? Porque duvidava. Né? E o outro tinha dúvida, a outra tinha dúvidas, né? Então tem uma explicação, né? De como é que vai acontecer. O Zacarias duvidou, a Maria teve dúvidas. O Zacarias sofreu as consequências de duvidar. Ficou mudo até o dia do nascimento. A Maria, com as dúvidas, foi esclarecida. Sim. E ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Cumpre em mim conforme a tua palavra. Então, é forte, né? Isso é muito forte. Cumpre em mim conforme a tua palavra. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom.